Noite linda para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. Mais uma vez o Dr. Fábio aqui presente, falando sobre direitos trabalhistas. E dessa vez a gente vai falar sobre responsabilidade subsidiária, né, na Justiça do Trabalho. O que será essa responsabilidade subsidiária na Justiça do Trabalho? Bem, vamos começar aqui com o fato de contratar terceirizada me exime de responsabilidade com os prestadores de serviços? Boa noite a todos, né? Boa noite, Regina. Primeira coisa, a gente tem que entender o que seria a responsabilidade subsidiária. Responsabilidade subsidiária é o fato de que na Justiça do Trabalho seria a primeira reclamada, que é normalmente a empresa terceirizada contratada por uma outra empresa para prestar serviços dentro dessa empresa, ela assume, vamos supor assim, seja por falência, seja por questão de golpe, e o trabalhador fica a ver navios com as verbas dele, né? As verbas rescisórias, FGTS, ela não cumpriu com nenhuma obrigação trabalhista antes de sumir, né? Que é uma questão muito, até que, infelizmente, rotineira nas questões das terceirizadas. E o que acontece? Essa tomadora de serviço, a contratante, né, que contratou os serviços dessa terceirizada, ela tem uma responsabilidade subsidiária junto a esse funcionário. Que é o quê? Na ausência da primeira reclamada, quem vai arcar com esses valores trabalhistas, esses recolhimentos de FGTS, verbas rescisórias, férias, 13º, é a tomadora de serviço. E por que isso acontece? Porque fica a cargo da tomadora de serviço fiscalizar a sua terceirizada contratada, né? Ela tem que fazer esse controle justamente para se precaver de ter que arcar com esses gastos futuramente. Então, isso é a responsabilidade subsidiária. A contratante, tomadora de serviços, que fez um contrato de prestação de serviços com uma terceirizada, que essa terceirizada tem seus funcionários para prestar esses serviços dentro dessa tomadora, ao sumir, seja por golpe, seja por falência e tal, quem vai se responsabilizar? A tomadora de serviço. Então, isso é a responsabilidade subsidiária no direito do trabalho, né? Então, nesses casos, a gente sempre aconselha a tomadora a fiscalizando, sempre pedir extrato de FGTS dos funcionários, verificar se estão sendo feitas devidamente, estão sendo feitos corretamente o pagamento das verbas salariais para os tomadores, porque essa responsabilidade ela vai cair em cima de você se você não fiscalizar. Então, tem que contestar a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço? Há como contestar? Não. Então, a gente tem a súmula 331 do TST que, por mais que você alegue que você é mera subsidiária, você vai responder, né? Então, acaba que não tem uma contestação. Você alega que você não era a empresa responsável pelos valerites, cartões de ponto, pagamentos, tal, né, que você é apenas tomadora de serviço, só que o TST já tem essa súmula classificada o TST, perdão, já tem essa súmula classificada, a 331, no qual já é claro que, na ausência da primeira reclamada, a tomadora que responde, né? Então não tem para onde fugir. O jeito de você se precaver dessas questões é a fiscalização. E agora, com a terceirização, é muito comum isso acontecer, né? Porque atualmente, no mundo trabalhista, assim, a terceirização ela é meio que uma maneira mais tranquila, né, das empresas elas não terem tanta responsabilidade. Ela passa essa falta de responsabilidade. Porém, é aí que você tem que ter mais responsabilidade ainda, porque você não tem o controle. É uma outra empresa que tem esse controle dos funcionários. Então, você tem que fiscalizar essa empresa para ver se ela é regular, tudo certinho, para que
evitar de que aconteça situações em que você é condenado em razão da omissão dessa empresa, que é a prestadora de serviços, com os direitos trabalhistas dos funcionários dela, né? E é uma coisa muito comum na Justiça do Trabalho elas sumirem, né? Pode parecer que não, você fala, mas como assim impossível? A empresa simplesmente ela some do mapa? É, exatamente isso, ela some do mapa. Você não encontra sócios, você não encontra nada, ela some do mapa e a responsabilidade tem que cair para alguém. O funcionário, o trabalhador lá, ele tem que receber as verbas dele, ele trabalhou para aquilo. Alguém vai ter que pagar. Quem paga? A tomadora de serviço. Tomadora de serviço. Uhum. Como se prevenir da condenação em razão de calote da empresa terceirizada? E aí é o ponto-chave. Fiscalizar. Você tem que fiscalizar. Busca a situação do CNPJ, peça cópias dos olerites de todos os funcionários da prestadora que prestam serviços no seu empreendimento, seja na sua empresa, seja na guarda. Você tem que ter essa fiscalização e aí você vai se resguardando, né, desse tipo de situações. Porque é uma coisa muito... Perdão. Tipo, como eu disse, pelo simples fato de você buscar a terceirização, você acredita que você não tem mais responsabilidades. Você pode ser mais relapso, digamos assim, de uma maneira, porque tem outra pessoa cuidando disso para você. Porque eu não vou... eu não tenho necessidade de fiscalizar, eu estou contratando uma terceirizada justamente para que ela arque com as variáveis salariais dos prestadores, para que ela faça os pagamentos da FGTS, faça os controles de cartões de ponto. Por isso que eu estou buscando uma terceirizada. Se eu tiver que fazer isso por mim, eu contrato um funcionário que a gente chama de orgânico, né? Um funcionário próprio. Né? Mas aí tá. O simples fato de você contratar terceirizado não te exime de certas responsabilidades. Você precisa ter essa fiscalização da empresa, até mais, querendo ou não, podemos dizer que é um pouco mais fácil, porque quando o funcionário próprio, você está fiscalizando vários, ali você está fiscalizando um CNPJ. É só buscar a situação, pedir relatórios de como anda a situação financeira, buscar saber como anda a situação financeira dessa terceirizada que você contratou, para evitar que você tenha problemas na Justiça do Trabalho quando algum funcionário dela entra com uma reclamação trabalhista. Porque se seu funcionário entrar com uma reclamação trabalhista e essa terceirizada assumir, quem vai arcar é você, e você não tem como se defender, porque você não tem controle de cartões de ponto, você não tem os olerites, porque não foi você que fez os pagamentos. Então é por isso que você precisa ter essa fiscalização do CNPJ, que é justamente para você se resguardar. Quando você vê uma situação dessa empresa, você vem acompanhando mês a mês, ela está ok. Aí, de uns 2, 3 meses, você vê que ela vem dando algumas mancadas, é a hora de você rescindir esse contrato que você tem com essa empresa e buscar uma outra, para você evitar que você tenha algum problema na Justiça do Trabalho. Porque se ela vem decaindo com as questões financeiras, deixando de pagar as verbas do funcionário, isso vai recair sobre você. Por mais que na Justiça do Trabalho você só vá responder sobre o período que esse funcionário trabalhou nas suas dependências, vamos supor que seja uma questão de esse funcionário ele trabalhou 2 anos nas dependências da sua empresa. Por mais que você não seja o patrão direto dele, você não é um patrão dele, na verdade, você é apenas o tomador de serviço da empresa que ele trabalhava. Na ausência dessa empresa, quem vai arcar com todos esses valores de 2 anos que ele trabalhou lá é você. Então, é preciso, na ausência de pagamento, claro, é preciso a fiscalização para se precaver de que aconteça alguma... para que você não acabe, eu vou usar um termo até mais normal, que é se dando mal, né? Você tem que se precaver justamente para evitar que você tenha algum prejuízo, né?
Porque se essa empresa sumir e tiver reclamações, você tem que estar ciente que você vai ter prejuízo, que você não tem sequer como se defender. Uhum. E colocando cases concretos aí também, aí vai a mesma coisa que a gente já fez em matérias falando sobre grávidas, por exemplo. Também vale para a pessoa, né? A situação que o funcionário estiver sofrendo. Vamos supor aqui que há uma funcionária que está em caso de estabilidade lá. Se a empresa assumir, quem também vai arcar é a tomadora de serviço. Cases, tipo, tem muitas. Eu passei por muitas situações em que essa prestadora de serviço, a terceirizada, ela assumiu. E eu digo, é muito comum ela assumir, infelizmente. Existem muitas empresas terceirizadas extremamente responsáveis, extremamente competentes e sempre estão ali com uma qualidade ímpar de serviço. Porém, existem muitas empresas erradas que buscam prejudicar e apenas ver os donos, os sócios, visam o seu próprio bolso e na primeira circunstância dão um jeito de sumir e deixar prejuízo para os seus tomadores. Isso é uma questão muito comum, infelizmente, na Justiça do Trabalho. Tendo alguns casos, nós temos alguns casos lá no condomínio, inclusive, condomínio é uma situação que acontece bastante, isso porque quase em totalidade, por ser um condomínio não ser uma circunstância não é uma empresa, ele não tem fins lucrativos, ele é apenas ali para se autossustentar, quem mora em condomínio tem essa ideia, né, das cotas condominiais, né, essas cobranças são feitas apenas para manutenção do condomínio. Então, o condomínio ele não tem um fim lucrativo, ele está ali buscando apenas a sua autossustentação, digamos assim. E em questões, é muito comum os condomínios terceirizarem serviços, seja de portaria, seja de segurança, seja de valet. Então, são várias as situações em que esses condomínios contratam empresas terceirizadas, né? E aí, o que acontece? Às vezes, por uma questão financeira, o condomínio não tem uma condição de pagar uma empresa top de linha da área, contrata uma empresa mais desconhecida por conta de ela ter ofertado uma proposta muito boa. E aí, no primeiro, vamos até colocar um prazo grande assim, no primeiro ano vai tudo bem, no segundo ano de contrato, você percebe que a empresa está dando mancada, que ela não está fazendo uma fiscalização, não está enviando mais um coordenador ali para fiscalizar os prestadores. Os prestadores comentam com o zelador que há uma falta de pagamento por parte dessa empresa. E aí, quando você menos percebe, os funcionários dessa prestadora de serviços falam que não estão indo para o condomínio porque eles não têm recebido vale transporte. E aí eles começa a questão de pedir a rescisão indireta dos seus contratos de trabalho. Quando você tem uma ação trabalhista, e aí você está no polo passivo, né, como segunda reclamada, que é como tomadora de serviço dessa prestadora, e não se encontra essa primeira reclamada em lugar nenhum. Você vai procurar, está baixado o CNPJ, ou abriu falência, ou simplesmente sumiu. E aí, com quem fica essa responsabilidade? Fica com a empresa, nesses casos, o condomínio, né? Que são umas das reclamadas. A gente já teve diversos casos assim, de que a primeira reclamada, que a terceirizada some, e os condomínios não têm de onde tirar, porque os valores que os condomínios têm em caixa são de cotas condominiais para manutenção da vida útil do condomínio ali, seja energia, tal, áreas comuns, e o pagamento dos funcionários orgânicos. Então, e são condenações porque de valores altos, em razão de ausência de pagamento de verbas rescisórias, em ausência de depósito de FGTS, e você não tem o que fazer. Você vira para os seus condôminos ali numa assembleia e fala: a gente vai ter que aumentar um pouco a taxa e tal, faz uma assembleia extraordinária para aumentar a taxa para pagamento de verba trabalhista porque não fiscalizou-se a terceirizada. Então é importante a fiscalização da terceirizada para que você evite em casos
de condomínios, depois ter que lidar com uma massa condominial revoltada por conta de que estão arcando com verbas trabalhistas, sendo que a intenção era justamente da contratação da terceirizada era justamente não ter tanto gastos com verba trabalhista. Você, na sua empresa, você é um déficit novo que você tem, né? Porque você contrata para não ter essa responsabilidade e acaba no final tendo. E como eu disse, você não tem o que fazer, porque você não tem o controle de pontos, você não tem o controle de olerites, você não sabe, não é você que faz os pagamentos dos salários, não é você que fiscaliza os funcionários ali, sempre são supervisores deles. Então, assim, o que você tem que fazer é fiscalizar o CNPJ. Fiscaliza o CNPJ, vê a situação do CNPJ, fique em cima, cobra relatórios de se estão sendo pagos as verbas salariais dos funcionários, para você ter esse controle, e com esse controle você conseguir verificar se a situação está ok, ou se há algum risco, né, de você tomar um calote, de tomar um prejuízo futuramente. Bem, vocês viram que é complexo, né, essa questão da terceirizada, que pode ser parecer ser um benefício, pode ser bem difícil para aquela pessoa que resolveu terceirizar a mão de obra. Se ela não fiscalizar, se ela não ficar em cima, né, é bem complexo. Bem, eu quero recomendar para vocês o livro Pare de Dar Desculpas, 107 perguntas que vão impulsionar sua comunicação, e o treinamento 8 encontros para aprimorar a sua comunicação. Se você quer melhorar a sua comunicação, entre em contato com a gente tem uma solução adequada para vocês, tem várias palestras aqui voltadas para a comunicação, para ajudar a melhorar a comunicação e não ter essas questões, né, vão ser faladas de uma maneira melhor dentro das organizações. O doutor já deu o exemplo dos condomínios, né? E, doutor, como que faz para receber outras informações? Outras informações, meu Instagram é advf_s Figueira. Também tem o Instagram do escritório cujo eu faço parte, né, do grupo de advogados, que é o Gensk Advogados, que é GENSK e Advogados, né, que é um escritório voltado para o ramo de condomínio, porém nós também lidamos com trabalhistas e outras questões cíveis, então sempre no nosso Instagram tem alguma pílulazinha de conhecimento, alguma questão que pode estar ajudando no seu dia a dia, assim. E qualquer dúvida também pode estar entrando em contato pelo meu e-mail, que é fabio_sfigueira@yahoo.com.br. Bem, espero que vocês tenham gostado. Quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecer o Nilson do outro lado das câmeras, para que eu possa estar aqui novamente, levando informações que transformem. Tchau!